de Educação à Distância, do Grupo Unis. E, novamente, agradeço a presença de todos, né? Aos grandes professores aí conosco nessa aula. O Antônio, né, professor aí também da nossa área, muito competente, está gravando diversas lives aí no Instagram, vocês sigam o Instagram dele. Então, eu queria te agradecer, Antônio, né, pela oportunidade, por aceitar, né, estar aqui com a gente hoje, nessa semana da EAD, que tem sido tão bacana. A gente tem tido palestras muito interessantes, né, tivemos aí ginástica laboral, tivemos treinamento funcional, hoje sobre prescrição de treinamento de força para os idosos, mais tarde vamos ter de recreação e lazer. Então, muito obrigada por você embarcar com a gente aí nessa semana, tá? Seja bem-vindo ao Grupo Unis, as portas aqui da faculdade estão abertas para você, você sabe disso, né? É um prazer estar aqui com você nessa aula e poder aprender também um pouquinho mais, né? A gente nunca erra por sempre estudar, né, Antônio? Então, isso é muito bacana. Ver professores aqui com a gente também é muito bom. Eu tenho um carinho, já falei e falo de novo, tenho um carinho muito grande pelo professor Wagner, foi meu professor aí na faculdade, e eu queria ressaltar aqui que ele é o professor do ensino presencial do Grupo Unis, ele está aqui com a gente em todas as palestras, dando a carinha dele aqui, né, ouvindo com a gente, participando. Então, assim, muito obrigada ao Wagner de novo, né? Ao professor Hugo, conheço o Instagram dele, conheço alguns trabalhos dele também, muito obrigada. E, Antônio, é isso aí, meu amigo. Vai firme, tamo junto, boa sorte e seja bem-vindo novamente. Valeu, Bianca. Vou compartilhar a tela aqui, então. Você só confirma para mim se está aparecendo. Boa tarde, Lília, os alunos da EAD aí em massa também, Fabrício, Lilian, Grace. Está aparecendo alguma coisa aí, Bianca? Ainda não. Não? Jesus, Kimberly, nossa Power Ranger. Ah, gente, na Educação Física EAD, a gente tem uma Power Ranger rosa, Kimberly. Brincadeira, Kimberly. Está aparecendo alguma coisa? Ainda não. Clica em apresentar, nos 3 pontinhos aí, apresentar, aí vai ter a opção para você apresentar, ou uma janela, ou uma guia do Chrome. Eu coloquei aqui apresentar, né? Apresentar agora. Deixa eu ver. Aqui. Pessoal, lembrando que ao final, tá, da palestra, a gente vai dar uns minutos aí para a rodada de perguntas. Vocês fiquem à vontade para poder ir perguntando durante a palestra. E aí o professor Antônio vai falar, né, fazer as respostas dessas perguntas ao final, e também do relatório de presença. Então, ao final, a Thaís, a tutora que está acompanhando a gente aí, ela vai disponibilizar o roteiro aí, a chamada, tá? A lista de presença. Bom, vamos lá, Antônio. Está aparecendo aí? Agora sim. Beleza? Então Beleza. tá, Bianca, obrigado, tá, pelo convite, agradecer você mais uma vez pela oportunidade, por estar abrindo as portas aí. A direção do Grupo Unis EAD, né? Já tive contato com o pessoal da parte presencial, com a Márcia lá, o professor Wagner, que está sempre acompanhando o trabalho, isso aí é muito legal, fico muito satisfeito. Obrigado ao Wagner e a todos que estão acompanhando, acredito que tem outras pessoas aí que eu conheço que estão por aí, né? Professor Hugo, que é um grande parceiro também. Aqui, pessoal, então, rapidamente, só a minha formação aqui, tá? Depois, quem quiser conversar comigo, atualmente eu sou aluno de mestrado, né? Minha formação base é educação física, então, como vocês já sabem, vou estar falando um pouquinho da prescrição do treinamento de força para idosos. Falar um pouquinho de prescrição, eu acredito que seja a parte mais fácil do processo, né? A gente tem um tempo mais curto aí, de 40 minutos, mais ou menos, para estar passando algumas informações. Então, assim, o que eu recomendo, né, principalmente para os profissionais de educação física,
é que, antes de começar a prescrever, tentem entender um pouquinho do processo de envelhecimento. E isso serve para qualquer outro tipo de público. Se for para um hipertenso, se for para um diabético, a gente tem que entender um pouco da doença, das características daquele indivíduo. Como a gente vai falar de idoso, né, prescrição para o idoso, eu vou falar rapidamente de algumas coisas características a essa população. Primeiramente, né, tem alguns números que eu gostaria de apresentar para vocês relacionados ao nosso país, né? É uma projeção aqui da Organização Mundial de Saúde, né, pegando aqui para 2025, que o Brasil talvez alcance o posto de 6º lugar, né, no mundo, como o país com maior população de idosos, né, o 6º país mais populoso do mundo. Né? Isso aí é um dado antigo, né? Talvez isso aqui possa até ter uma projeção maior daqui 5 anos. Eu não tenho os dados exatos atuais, mas eu acredito que atualmente nós já estejamos com mais de 30 milhões de idosos no Brasil. Eu acredito nisso. Eu não sei se a Luísa, minha colega de mestrado, está por aí, talvez ela tenha dados mais precisos, ela pode me falar depois, falar para nós. E para 2050, talvez a gente alcance, eu acredito que vai ser até mais, né? Mas a OMS, em 2005, ela já projetou para mais de 65 milhões de idosos. E aí eu deixo essa pergunta, será que são números alarmantes? Eu acredito que sim. São muitos idosos. Isso porque os idosos estão sobrevivendo mais, o sistema de saúde melhorou muito, a gente tem recursos, né, para tratar dos idosos, então o índice de mortalidade vai diminuindo e vai aumentando o índice de morbidade, ou seja, o índice de envelhecimento associado a doenças hoje está muito maior. Eu tenho dado aqui de 2019 do Consenso Europeu para tratar de sarcopenia, né, uma coisa muito recente, e esse é o mesmo grupo que lançou um consenso em 2010. E hoje, atualmente, a sarcopenia ela é um caso sério de saúde pública, né? É considerado uma desordem progressiva do músculo esquelético, né? Que vai levar a vários desfechos, inclusive incapacidade física e morte. Aí o que mudou de 2010 para cá? Agora, eles consideram que a perda de força seria o parâmetro primário para detectar a sarcopenia. Ou seja, se eu estou em dúvida se o meu cliente, se o meu paciente está com sarcopenia, eu vou lá, aplico um teste de força nele e ele vai ser um parâmetro primário para eu diagnosticar. Se aquilo ali der positivo, se o resultado der positivo como perda de força, né, eu entro em mais 2 critérios. Então, a perda de força ela é considerada pré-sarcopenia. É antes de um estado de sarcopenia. E aí, se eu detectar por meio, por exemplo, de uma avaliação na perda de força muscular, perda de massa muscular, e detectar também alteração na qualidade muscular, eu posso falar que aquele indivíduo está com sarcopenia. E um terceiro desfecho seria a diminuição da performance física, ou seja, diminuição na velocidade de marcha e alterações no equilíbrio. Pessoal, vocês vão anotando aí algumas coisas que eu vou tentar acelerar um pouquinho nessa parte aqui e a gente tira as dúvidas no final. Então, em 2016, a sarcopenia ela foi considerada já uma doença muscular, né? E é uma doença que acarreta em outros desfechos mais sérios, que é a inflamação associada ao envelhecimento e a outras doenças crônicas, né? Essa inflamação ela vai gerar uma resistência anabólica, né? O idoso ele vai ter dificuldade de aumentar a massa muscular dele por conta de baixos efeitos da nutrição e do exercício. E essa queda de metabolismo também vai acarretar em acúmulo de tecido adiposo exacerbado, que vai levar à obesidade sarcopênica. Ou seja, é uma obesidade associada à sarcopenia. Aí eu pergunto para vocês, como intervir, né, para minimizar a evolução da sarcopenia e do estado inflamatório crônico perante esses idosos em nosso país? Ou seja,
como que a gente vai tratar desses idosos, sabendo que o número de idosos está crescendo no país e que eles passam por uma modificação muito relevante no metabolismo como um todo. E aí eu indico para vocês, né, isso aqui é uma coisa que eu tenho comigo há muitos anos, né, que eu estudo há muito tempo, que o treinamento de força talvez seria a melhor medida para tratar os idosos. Não que os outros tipos de exercício não são importantes, mas a gente pega a questão da segurança e da eficácia, o peso é maior para o treinamento de força. E aí, um grupo de estudiosos da área, de especialistas, lançaram esse posicionamento também em 2019, né, onde eles citam o consenso europeu, esse consenso que eu apresentei para vocês, e eles concordam com os aspectos relacionados à questão da força muscular, que a força ela é predominante, né, nessa questão de perda comparada à massa muscular, de 2 a 5 vezes maior quando se compara a força e a massa muscular. Então, para ser uma contramedida a isso, né, eles indicam e eles dão novas orientações de como prescrever o treinamento de força para minimizar essas alterações fisiológicas e para algumas questões relacionadas à vida do idoso, por exemplo, a segurança, a autonomia, a independência, a qualidade de vida diária deles, restabelecer a confiança e a autoestima, tirar eles do estado de depressão, reduzir o índice de queda, que hoje é um problema também muito sério nos idosos, né, idosos que são fracos demais, idosos frágeis, as quedas, elas levam a fraturas importantes, né, e as fraturas, elas podem deixar o idoso acamado, e esse acamamento pode levar o idoso à morte, tá? Diminuindo aqui, né, com essa intervenção, pode diminuir também o número de fatalidades. Então, o treinamento de força, através da prescrição organizada, né, o planejamento, ele traz tudo isso aqui também, além das medidas fisiológicas, né, o que a gente consegue causar no organismo fisiologicamente desse idoso para ele melhorar a sua condição. Então, eu vou passar aqui, agora eu vou ter que entrar em números, né? Eu até escrevi bastante aqui, mas para a gente ser mais prático, para imaginar a questão da prescrição. Então, assim, antes de mais nada, a gente tem que ter um planejamento, né, bem claro, a gente tem que conhecer o idoso para prescrever o que ele vai fazer dentro da academia, por exemplo, e as orientações ao longo do treinamento, elas devem ser constantes. Então, se aquele idoso não está lado a lado com o personal, às vezes o personal ele está dentro do salão acompanhando um tanto de gente, mas eu acredito, né, que o profissional ele tem que ter uma atenção maior para esse idoso, tem que estar orientando, tem que estar monitorando de maneira especial aí, porque eles necessitam dessa atenção. Seria legal também considerar, né, já antes da primeira sessão de treinamento, conhecer o idoso com relação a alguma comorbidade, né, alguma doença instalada naquele indivíduo, que no caso, por exemplo, uma hipertensão arterial, uma osteoartrite de joelho, que é uma doença muito limitante, ela é uma doença inflamatória bem forte, diabetes, a questão da obesidade e o nível de treinamento. Será que ele é sedentário? Ele tem histórico de atividade física? Ele tem histórico na musculação? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para fazer o planejamento e a prescrição. Qualquer alteração também, ela deve ser considerada, ela deve ser tratada como personalizada, ou seja, aquele idoso X, ele é único, ele é exclusivo, ele é especial, tá? Então ele deve ser tratado de maneira diferente e toda a prescrição, toda a avaliação, todo o foco de treinamento, ele deve ser voltado para aquele indivíduo X e não para aquele indivíduo Y. Pronto. Uma coisa interessante que tal, né, eu particularmente gosto muito é de manter o contato com o profissional que está tratando aquele idoso, seja um fisioterapeuta, seja um nutricionista, seja um médico. O médico ele vai trazer parâmetros mais claros e mais confiáveis para tratar o idoso dentro de uma academia de musculação, porque ele vai ter exames específicos, vai ter uma clareza maior do estado de saúde daquele idoso. Então é bom ter o suporte do médico, né?
e manter contato, um contato amigável, trocar informações, né? E isso tem que vir do médico para nós, profissionais da área de saúde também, né? Vamos, então, à prescrição, que seria, assim, o indicado de acordo com esse posicionamento que eu mostrei para vocês. Então, assim, para começar, isso aqui seria um tratamento inicial para o idoso. Por exemplo, de 1 a 2 exercícios multiarticulares. Então, todos aqueles exercícios que conseguem trabalhar grupamentos maiores, né, peitorais, membros inferiores, as coxas, as costas, de 1 a 2 exercícios para esse idoso, eles aguentam, é tolerável. Mas o que eu recomendo? Vamos lá, princípio de dose e resposta. Começamos com a dose mínima de um exercício, de 2 a 3 séries por exercício. Começa com 2 séries. Passou ali 1, 2 semanas, viu que aquele idoso está suportando, está saindo ali bem tranquilo da sessão de treinamento, aumenta, faz uma série a mais, né? Vai graduando, mas sempre pensando em dose e resposta. A dose é o que eu aplico, a resposta é o que vai repercutir dentro do corpo daquele idoso. E trabalhando sempre de 6 a 12 repetições. Então, não tem necessidade de trabalhar menos de 6 ou mais de 12. Bom, e como que eu começo? Trabalha com uma série, um exercício, 1 a 2 séries de 12 repetições e vai graduando. Por quê? Quando eu trabalho com 12 repetições, a minha carga vai ser um pouquinho mais leve, né? Então, não adianta eu querer trabalhar com 6 repetições e carga leve, que também não vai surtir efeito, a não ser que aquele idoso, aí a gente tem que olhar para aquele caso especial, a não ser que o idoso esteja muito frágil e ele só consiga fazer, né, dentro dessa prescrição, né, 6 repetições com uma carga extremamente leve. Mas esse posicionamento, né, de 2019, ele indica que os efeitos ótimos do treinamento de força devem ser trabalhados, né, os estímulos devem ser trabalhados entre 70% e 85% de 1 RM na maior parte do planejamento. E a frequência, no mínimo, 2 vezes por semana, tomando o terceiro dia como uma alternativa, né? E essas 2 vezes na semana tem que ser feito um dia sim, um dia não. Então, são dias alternados e o terceiro dia seria considerado um bônus. Se ele conseguir a terceira vez, tudo bem. Se não, ele não tem a necessidade, 2 vezes vai ser suficiente para melhorar todas as questões ligadas aos aspectos de saúde dele. Mas uma questão muito legal, muito relevante, seria a combinação de pesos livres e máquinas, né, para estimular agrupamentos musculares diferentes, né, trabalhar coordenação motora, os estímulos neurais são diferentes. Eles dizem que aqui também que num dado planejamento, as variações, né, na intensidade de carga, elas podem ficar abaixo de 70%. Porque elas são interessantes principalmente no quesito de afetividade, ou seja, aquele idoso ele vai receber melhor aquela rotina de treinamento, porque alivia um pouco da tensão, da carga, ele fica mais à vontade. E você acaba a questão de motivação para ele voltar, né? À medida que vai ficando mais interessante, ele vai ficando mais animado, e aí as coisas começam a fluir melhor. Isso não quer dizer que a maior parte de um planejamento, vamos pegar um período de 12 meses, que a maior parte desses 12 meses tenha que ser nessa intensidade. Tem que ser dessa intensidade para cima, atingindo 85%. Ah, Antônio, mas será que eu posso trabalhar a 90%, 95%? Depende. Vamos olhar novamente para esse caso especial, né? Será que é um idoso que tem um histórico de atividade física, de musculação? Será que ele suporta? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Normalmente, se a gente pegar idosos, pessoas muito idosas, que são acima aí de, vamos colocar, 80 anos, é desnecessário. É desnecessário.
Mas entre 60 e 70 anos, 70 e poucos anos, pode ser que exista um idoso ali que seja capaz de trabalhar com menos de 6 repetições. Então, tem que avaliar individualmente aquele indivíduo. E uma observação que eu coloquei aqui para a gente generalizar dentro desse contexto todo aqui é o quê? Que o número de séries semanais por grupamento muscular pode ser uma boa estratégia para controlar o volume de treino adequado. Então, por exemplo, a gente sabe que o volume, né, o volume de treino ele é calculado, número de repetições vezes o número de séries vezes a carga. Mas muitas das vezes esse método, né, ele não é prático, né, para a gente ficar lá na academia calculando, anotando. Então, na ficha de exercícios, vocês podem trabalhar com o número de séries semanais. Então, por exemplo, vamos pegar a frequência de 2 vezes na semana. E aquele idoso ele vai trabalhar 2 exercícios de peitoral ou de costas. Se ele vai trabalhar 2 exercícios com 3 séries, então eu tenho 6 séries num dia, 6 séries no outro dia, né? Multiplicando pelos 2 dias que ele vai treinar. Então eu tenho 12 séries semanais. Esse número, ele é até um número elevado. Eu estou dando um exemplo aqui, mas teria que analisar certinho mais uma vez a condição do idoso em estar executando, né? Mas se a gente pegar pela dosagem mínima, né? Se a gente for fazer um exercício em 3 séries, então são 6 séries semanais contabilizados para 2 dias na semana. Outra coisa muito interessante que esse posicionamento trouxe para nós, e não é uma coisa tão atual, é a inclusão de treinos de potência, treinos de velocidade no exercício, né? Depois eu vou estar falando um pouquinho, e os treinos de caráter aeróbico, né? Então é interessante incluir, junto ao treinamento tradicional, né, baseado nessas variáveis que eu coloquei para vocês, está incluindo um treino de potência, um treino aeróbico, né? Seja uma caminhada, seja uma bicicleta, né? Dá para combinar junto às sessões de musculação ou nos dias que ele não faz a musculação. Isso aí é importante saber também, saber dividir, e tudo vai depender da rotina que ele tem na academia, na rotina dele do dia a dia, o estado que ele se encontra de saúde, o estado que ele se encontra em termos de treinamento. Então, é interessante incluir, mas deve ser analisado antes de prescrever. E aí, pensando que o idoso passou por um período de adaptação, né? Pensando que ele já passou pelo processo mais difícil, ele está gostando de treinar, ele é frequente, ele vai semanalmente, regularmente. A tendência é que ele continue no programa e que novos estímulos sejam dados a ele. Por quê? Porque o corpo da gente acostuma muito rápido. A gente tem que pensar que no envelhecimento as mudanças ocorrem mais lentamente. Mas uma hora elas vão começar, aquela engrenagem, aquele maquinário velho, né? Ele vai começar a pegar no tranco ali, e o próprio idoso vai sentir necessidade, né? De conseguir mais alguma coisa. Não são todos, né? Alguns, assim, ficam receosos, mas é interessante a gente trabalhar com esses 3 elementos aqui para a continuidade do programa desse indivíduo. Então, a gente tem que pensar na individualização, como que eu vou fazer as avaliações a partir de um segundo momento. O monitoramento dele é diferente, porque ele já vai estar trabalhando com, talvez, exercícios mais complexos, cargas maiores, né? A recuperação dele é diferente, as características dele vai mudando. Então, será que aquele estado de doença dele está melhorando, está piorando? E a gente faz as modificações necessárias. Para quê? Para atingir a otimização das mudanças fisiológicas que a gente quer. Quais mudanças? Aumento de força, aumento da massa muscular e aumento na funcionalidade dele, nas questões do dia a dia. Passada a individualização, as avaliações e o monitoramento, a gente pensa na periodização. O que a gente vai fazer nesse segundo momento? Quais exercícios a gente vai usar? Será que eu já posso incluir exercícios monoarticulares? É interessante,
uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, né? A gente sabe que com o envelhecimento, os isquiotibiais, né, são os músculos posteriores de coxa, eles vão se perdendo mais rápido, tem uma perda muito rápida nesses músculos, e como é uma musculatura de cadeia posterior, ela é uma musculatura que se encurta facilmente, e esse encurtamento ele causa algumas modificações relevantes em termos da morfologia e do metabolismo muscular. Então é legal trabalhar até alongamentos, né? Incluindo aí nas rotinas, pode trabalhar alongamento também, eu não coloquei aqui, mas exercícios monoarticulares, exercícios para bíceps, para ombros, isso é interessante. Trabalhar a ordem do exercício, mantendo exercícios para grandes grupamentos, exercícios multiarticulares, sempre executados no início da sessão, né? Para depois fazer os exercícios monoarticulares. Então, começar a sessão sempre com os grupamentos maiores, né? As zonas de RM, tomar muito cuidado. Igual eu falei, a gente tem uma zona ali ótima de 70% a 85%. Será que se eu ultrapassar isso aí, eu vou estar gerando estresse demais nas articulações, por exemplo, desse idoso, né? Como que vai funcionar isso dentro da necessidade de descanso dele, né? Ele terminou o treino dele, aquele treino que foi possivelmente mais exaustivo que outros. Qual que é a necessidade de descanso para ele refazer aquela rotina? Então, vamos ficar atento a isso também. Dentro dessa progressão, né, que eu falei, até de zonas de RM, vamos pensar na tolerância também à carga. Será que está sendo prazeroso para ele aquela questão de desconforto muscular, onde a musculatura está queimando, está gerando acidose demais? Será que está sendo legal? Será que ele está recebendo isso de forma positiva, a ponto dele continuar com o treinamento? Será que compensa eu querer puxar demais o treino desse idoso, correndo o risco que ele possa desistir, né? Então, tomar cuidado com essa carga prescrita, com a progressão do volume e a recuperação adequada também durante a sessão de treinamento. Quanto tempo o idoso necessita para recuperar e fazer uma próxima série? Será que só 30, 45 segundos é suficiente? Esse posicionamento aqui da Associação Americana, eles indicam em torno de 90 segundos, 1 minuto e meio de descanso, né? E para entre exercícios, 2 minutos. Então a gente tem que começar a pensar, né? Se atualizar e não achar que o que é interessante para você, profissional, é o que você vai aplicar. Que o que você usa para você, você vai aplicar para o idoso, para o hipertenso. Então, ao dar continuidade na programação e no acompanhamento do idoso, vamos pensar nessa questão antes de dar qualquer outro estímulo. Falar um pouquinho de potência muscular, do treinamento, né, no caso. Então, com o envelhecimento, a gente tem algumas alterações neuromusculares muito importantes, né? E isso, todas essas alterações descritas aqui, né, perda de proteínas contráteis, diminuição na quantidade de fibras do tipo 2, que é muito acentuado, né, alterações neurais relevantes, dentre outros aqui, elas vão levar o indivíduo à perda de potência, perda de velocidade nos movimentos. Então, vocês podem olhar aqui nesses dois gráficos que a gente tem uma perda bilateral, né, nas idades de 30, 50, 70 anos, ao longo do tempo. E quando a gente olha para a perda unilateral, olha a diferença de uma faixa etária para outra. Indivíduos com 70 anos já têm alterações neurais muito maiores, né, negativamente falando, do que os indivíduos mais novos, né? E isso é uma perda de potência, né? E esse gráfico aqui representa, na verdade, os níveis de força, né? Que é a linha em pé aqui, a linha vertical, com a linha horizontal, que é o tempo de geração de movimento, a velocidade de geração de movimento. E aí, como que funciona a prescrição do treinamento de potência? Eu tenho que trabalhar em maiores velocidades nas ações concêntricas, né? Na hora que eu estou encurtando o peso, eu faço movimentos mais acelerados.
E na fase excêntrica, quando está relaxando, tem que ser mais controlado, pela segurança do idoso. A ação excêntrica, ela pode gerar lesões durante o treinamento. Então, a ação excêntrica, a ação que, ao relaxamento, tem que ser devagar, tem que ser mais lenta. A porcentagem de carga entre 30% a 60% da carga máxima, então é uma porcentagem de carga bem menor do que o treinamento tradicional. Evitar treinamentos até a falha concêntrica, tanto no tradicional quanto no treinamento de potência, não encorajar, não prescrever jamais treinos até a falha. É desnecessário e não tem efeito positivo adicional para ganhar mais potência, para ganhar mais força, para ganhar mais resistência, para ganhar massa muscular. A falha concêntrica não tem serventia nessa prescrição. E uma coisa muito legal, pessoal, ficar de olho nisso, focar no trabalho de membros inferiores, que é onde o idoso perde maior funcionalidade, onde ele perde equilíbrio, ele diminui a velocidade de marcha, e isso pode levar a eles a eventos repetidos de queda, tá? Focar também no aprendizado do exercício primeiro, antes de mexer na velocidade e no volume de treino, tá? Então, o aprendizado daquele exercício pode ser executado junto ao treinamento tradicional, já falei para vocês, então ele pode ser incluído na programação do treinamento. Na própria sessão, ele pode ser ou não, tá? Aí vai de acordo também com a rotina. Pode ser utilizado pesos livres, máquinas, bandas elásticas e máquinas pneumáticas, que são máquinas diferentes das tradicionais, que tem um sistema de sobrecarga diferente, né? Pode ser aplicado, olha aqui, que legal, informação nova, pode ser aplicado em idosos frágeis, idosos hospitalizados e indivíduos muito idosos, que são acima de 80, 85 anos, podendo ser feito um único exercício, pode ser feito todos os dias e até 2 vezes por dia. Mas isso vai depender de toda a análise e planejamento, tá bom? Quais são as vantagens disso? Parece que o treinamento de potência ele é mais efetivo em melhorar a funcionalidade, né? As questões do dia a dia, sentar, levantar, subir escadas, caminhar, e também reduzindo a incidência de queda. Então, já verificaram que idosos submetidos ao treinamento de potência, ao treinamento de velocidade na musculação, eles diminuem a incidência de quedas. Olha que legal. E ele é mais eficiente do que o treinamento tradicional. E aí os autores dizem que é por conta desse ganho de coordenação, ganho nessa maior velocidade em responder a algum estímulo, né? Então, o treinamento de potência parece que ele traz isso aí. E existe também, né, uma questão da qualidade muscular, né? Que o treinamento de potência ele estimula, mesmo com baixas cargas, ele estimula fibras do tipo 2, que são aquelas fibras que eu falei que se perdem em maior quantidade com o envelhecimento. Então, o treinamento de potência ele estimula também esse tipo de fibra. Gostaria de apresentar só um estudo para vocês com idosos com sarcopenia. Bianca, você vai me falando o tempo aí, eu estou marcando aqui, mas eu comecei a marcar depois. Está marcando. Tá tranquilo, Antônio. 2h30 agora, temos mais aí uns 20 minutos. Eu dei uma acelerada aqui, mas é bom que o pessoal esclarece depois. Tranquilo. Então, pessoal, o que esse estudo? É um estudo de um grupo brasileiro, tá? E o que eles queriam fazer? Um estudo bem simples, fácil de entender. Eles queriam analisar, né, o treinamento... Opa, perdão. Eles queriam analisar o treinamento de força... Perdão, gente, bati de novo aqui. Eles queriam analisar o efeito do treinamento de força periodizado com o não periodizado sobre a força muscular de membros superiores e o aumento no índice da massa muscular de idosos com sarcopenia. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram 20 idosos, né, em 2 grupos. Um grupo fez a periodização linear. O que é a periodização linear? É aquela programação de treino
onde eu faço aumentos da carga, né, progressivamente. Então, a cada período eu vou lá e aumento um pouquinho da carga de treinamento dentro daquela programação que eu estou fazendo. E o outro grupo fez um treinamento constante, fez um treinamento que ao longo do tempo ele não foi mudado. Então, assim, o estudo durou, foram 16 semanas, né? Com cargas ajustadas semanalmente para o grupo periodizado. Durante 2 semanas, todos os grupos, né, todos os 2 grupos de idosos, eles fizeram os mesmos protocolos por questão de familiarização do protocolo. Então, 2 semanas eles fizeram iguais, né, a programação. Eram 8 exercícios para o corpo inteiro, 2 vezes por semana. Só complementando, nas 4 primeiras semanas o protocolo foi igual para todo mundo. Então, houve 2 semanas de familiarização e nas 4 totais eles fizeram os mesmos protocolos. Quais protocolos? 3 séries de 12 a 15 repetições, com 60 a 90 segundos de intervalo entre as séries. Tá? A partir da 5ª semana, agora que está a sacada. A partir da 5ª semana, o grupo de periodização, que foi periodizado, né, ele fazia o seguinte protocolo. Então, antes de 5 semanas, 3 de 12 com 15 repetições. A partir da 5ª semana, da 5ª à 8ª semana, 3 séries de 10 RM, né, e fazia o ajuste da carga, aumentava a carga. Da 9ª semana à 12ª semana, 8 RMs, então houve um aumento de carga também para 8 RMs. E na 13ª até a última semana de pesquisa, houve mais uma alteração e eles faziam até 5 repetições e havia um aumento de carga. Olha os resultados. Houve alterações similares entre os grupos no ganho de força isométrica e massa muscular. Porém, houve um menor levantamento de carga no grupo que periodizou, que teve mudança no planejamento. Então, olha aqui nesse gráfico que ao longo de 4 meses, né, que durou o estudo, o quadradinho roxo representa o grupo que periodizou o treinamento. Então, levando o total de pesos levantados, né, eles levantaram menor peso, enquanto o grupo não periodizado levantou um pouquinho mais. E o que isso quer dizer? Olha lá, os ganhos de massa muscular tiveram uma correlação significativamente positiva com o aumento da força. Então, aumentou força e aumentou massa muscular, né, para o grupo periodizado. Só que essa menor quilagem, né, levantada pelo grupo periodizado leva a gente a refletir no seguinte: o estresse articular, o estresse muscular nesses idosos foi muito menor. E então o treinamento periodizado ele foi mais eficiente, porque ele gerou menos estresse articular, menos estresse muscular, sendo que os ganhos foram iguais ao outro grupo, né? Olha lá. Então, os resultados, né, a conclusão dos autores, os resultados sugerem que o treinamento de força periodizado ele pode ser mais eficiente para idosos com sarcopenia, baseado nesse estudo, tá? Então, assim, eu mesmo nunca li outros estudos, talvez alguém de vocês aí possam ter lido, né, professores aí, mas para esse estudo aqui, parece que o treinamento periodizado ele foi mais eficiente, porque ele gerou os mesmos resultados que o treinamento não periodizado. Mais uma vez, não esquecer de focar e otimizar o trabalho nos membros inferiores por causa de todos os desfechos que eu já citei. Índice de queda, perda de funcionalidade, perda de equilíbrio, todos esses desfechos podem levar à morte. E ainda, dentro do treinamento de força, nós temos algumas outras opções, né, que podem ser viáveis. Logicamente, eu indico a vocês que leiam os artigos, que leiam os posicionamentos, antes de sair dessa palestra, ir para a academia, ir para a clínica e começar a aplicar isso aí. Então, nós temos o
treinamento excêntrico, né? Que parece que está sendo muito positivo também por conta da sobrecarga articular, então consegue trabalhar com um pouquinho de carga, né? Mas trabalha só durante o relaxamento muscular, parece que está tendo essas vantagens. O treinamento funcional, que é um treinamento multicompetente, né? Trabalha vários parâmetros de aptidão física, então também é interessante estar aplicando isso aqui, né? Junto ou não ao treinamento de força, mas eu acho que é interessante que o treinamento de força seja a primeira opção e todas essas outras sejam, vamos dizer, coadjuvantes, né? Encaixadas na rotina do treinamento de força. Nós temos aí mais recentemente, né? A gente precisa desvendar algumas coisas ainda, mas o treinamento com oclusão vascular parcial é muito interessante porque o treinamento de oclusão vascular ele tira totalmente a sobrecarga, ele trabalha só com o estímulo da oclusão em si, associada com baixas cargas, né? Em torno aí de 20, 30% da RM já dá para ter estímulos relevantes, né? Que vai alterar todo o comportamento muscular do idoso. E mais recentemente também tem também o treinamento em suspensão, que é o que a gente conhece lá na academia como TRX, né? Então também é mais uma opção para incluir na rotina do idoso, tá? Essas são as referências que eu utilizei. Então, além das referências que eu já apresentei para vocês, eu utilizei referências complementares, tá? Quem se interessar pode entrar em contato comigo para pegar essas referências. Eu não ligo, né? Não tem problema nenhum em estar compartilhando com vocês. Pelo contrário, quem quiser mandar mensagens também para a gente conversar outros dias, né? Mais uma vez, gostaria de deixar meu agradecimento. Só compartilhar com vocês o meu Instagram, onde eu tenho um projeto que chama Ação Muscular, né? Lá eu divulgo vídeos semanais a respeito de músculo esquelético, né? E a relação que existe do músculo com o treinamento de força e com a saúde, com a doença, que é uma coisa mais atual, né? Que a gente vê da relação do músculo esquelético na repercussão de saúde e doença. Então, a gente sabe que tem muitas coisas que mantêm essa relação muito aproximada. Então, semanalmente eu divulgo algumas coisas lá. Meu e-mail de contato, quem quiser também, a gente pode estar conversando. E depois dessa live, eu já tinha conversado com a Bianca, eu vou estar abrindo uma live no meu Instagram, tá? Das 3 às 3h30, para esclarecer mais dúvidas a respeito dessa palestra, tá? Então, quem quiser também me acompanhar, a gente vai fazer um encontro ali rapidinho para conversar sobre mais coisas. Talvez eu tenha falado até um pouco rápido demais, que eu fiquei preocupado com o tempo, mas eu acho que a gente pode estar esclarecendo essas dúvidas agora também. Tá, pessoal? Obrigado, Bianca, obrigado mais uma vez, tá? Foi isso. Deixa eu... Antônio, parabéns, muito obrigada novamente, né, por você ter aceitado esse convite. Obrigada mesmo, foi muito bacana, foi um momento muito enriquecedor. E tá aberto as perguntas, pessoal. Aproveita aí, a gente ainda tem uns 20 minutos aí para poder perguntar, para poder interagir aí com o professor Antônio. Tem algumas aqui no chat. Alguém falou aí, pode perguntar. Teve 2 perguntas, professor. A Kellen Dias, ela perguntou: o treinamento funcional seria ideal para os idosos com uma periodização dos exercícios? Sim, com certeza. Todo treinamento, seja ele de corrida, seja ele funcional, a gente tem variáveis, né? As variáveis de controle do treinamento, elas existem para periodizar. Eu não sou da área de treinamento funcional, eu não saberia falar como fazer esse tipo de periodização. Mas o que a gente sabe é que o treinamento funcional ele trabalha multicomponentes, né? Agilidade, velocidade, potência, a parte aeróbica, né? Aptidão cardiovascular. Então,
Aí eu não sou o especialista do treinamento funcional, mas com certeza tem que ter a periodização, tem que ter o planejamento, tem que ter a individualização do treinamento para um único indivíduo, tá? O Leandro de Jesus, ele perguntou, professor, a sarcopenia, segundo relatos, atinge idosos. Há casos de sarcopenia em indivíduos abaixo dessa idade? Quanto ao metabolismo acelerado, pode-se considerar sarcopenia? Ó, a primeira pergunta, sim. Esse novo consenso, né, ele traz dados, né, alguns relatos que a perda de força e a perda de massa muscular, ela acontece em idades prévias ao envelhecimento, 40 anos, mais ou menos. Valeu, Wagner, obrigado. Obrigado a todos aí que estão mandando as mensagens, pessoal. Então, assim, existe essa perda, sim, em idades prematuras, 40 anos, 30 anos, vai variar de indivíduo para indivíduo, mas pode acontecer, sim, e se isso não for interrompido, vai chegar no estado de envelhecimento já em um estado muito avançado. A segunda pergunta eu não entendi com relação ao metabolismo. Se puder reformular, por favor. Ele colocou assim na segunda pergunta, quanto ao metabolismo acelerado, pode-se considerar sarcopenia? Seria um metabolismo por conta de perda de massa muscular, será? Eu não entendi. O Leandro tá aqui no chat, você pode... Leandro, não, aí eu não sei o que falar. Pensa que a perda de massa muscular, pensa que a perda de massa muscular, ela é o segundo parâmetro para a confirmação da sarcopenia. Então, eu tenho que analisar se o indivíduo está perdendo força. Se ele estiver perdendo força, eu parto com uma avaliação de massa muscular. E aí, a avaliação de massa muscular, o que seria ideal? Algumas ferramentas que tragam valores mais precisos. Então, por exemplo, é de alto custo, mas o resultado é fidedigno, como DEXA, por exemplo, uma tomografia, né? Isso aí seria o mais interessante para avaliar a massa muscular, se houver possibilidade, questão financeira, tá? Então, a perda de massa muscular, por exemplo, se ela não for associada à perda de força, possivelmente é só uma alteração metabólica do indivíduo, né? Aí tem que analisar qual é esse indivíduo, tá? O Tiago Pereira, ele perguntou como controlar a aplicação da carga externa do treinamento de potência em pessoas idosas. Boa pergunta. Na verdade, a gente tem ferramentas, né? Uns metrômetros, né, que controlariam a velocidade. Mas no visual, a gente consegue também controlar, por exemplo, a velocidade da carga, a ação concêntrica em velocidade. Logicamente, Tiago, que a gente tem que começar, igual eu falei, na dose e resposta. Então, a gente já não vai pedir. Lembra que eu falei? Antes de preocupar com velocidade e volume de treino, vamos preocupar com o aprendizado. Observou que o idoso está executando bem aquele exercício, pede para ele executar mais rápido. E assim, o mais rápido que ele conseguir. Não é uma velocidade muito acelerada, porque eles têm dificuldade em gerar potência. Então, vou pegar um exemplo para vocês. Pedir para o idoso sentar, levantar e sentar de um banco, né? Pede para ele levantar o mais rápido possível, né? E aí pode falar para ele fazendo até ele chegar próximo ao cansaço, não a falha nem a fadiga, né? Você pode determinar também, se você observar que ele consegue fazer ali 10, 12 repetições, levantando rápido, descendo mais devagar, se ele estiver bem, se estiver sentindo, tá tudo certo com ele durante o treinamento, manda bala. Agora, a questão da gente controlar o olho nu, né? Ou você pode fazer uma contagem, os artigos eles mostram. Logicamente que para o lado científico tem ferramentas para controlar, mas você pode pedir para ele fazer, sei lá, 2, 3 segundos de velocidade mais rápida, controlar mais a excêntrica. Isso aí é muito individual também. Mas assim, pensa na segurança primeiro, para depois para pedir que ele vá aumentando isso aí. Então, à medida que ele for criando mais confiança, você pode pedir para ele fazer um pouco mais rápido, né?
Só tomar cuidado com a porcentagem de carga. Isso aí é muito importante, tem que ser cargas mais abaixo de 60%. A Adélia comentou aqui, professor, que ela é idosa de 64 anos, ela começou a fazer academia, ela e o neto, e passaram os mesmos exercícios que passaram para ele, para ela fazer, e ele tem 25 anos. Bom, os mesmos exercícios não teria problema, tem que ver com relação à carga, a contagem de repetições, os números de exercício, que é muito comum acontecer, idosos fazendo muitos exercícios que não trazem efeito adicional nenhum. Então, dose e resposta. Aplica o mínimo e observa. Vai reavaliando aos poucos e vê a necessidade de mudança, de acréscimo. Então, dona Adélia, se estiver fazendo muita coisa, muita sobrecarga, estiver muito chato, muito estressante, não é legal, tem que mudar. Fazer um mínimo para obter um mínimo de resultado e esse mínimo ser melhorado ao longo do tempo. Não tem necessidade nenhuma de fazer programações de pessoas jovens, jamais. E monitoramento constante, hein? Monitoramento a todo tempo, a todo dia, direto. O Márcio Oliveira Braga, ele perguntou quais os tipos de testes de força mais utilizados e mais eficazes. A gente tem os padrões ouros, né, que são mais caros, que são a dinamometria isocinética, que é um aparelho totalmente fora do padrão para todo mundo, né? É o melhor, mas é muito inviável, né? Nós temos a dinamometria, né, o dinamômetro palmar, né? É tipo de um gatilho que tem um marcador onde vai mostrar ali a alteração de força. Esse dinamômetro, tem dinamômetros aí em torno de R$1.000, R$2.000, já é mais acessível, mas é caro. Na falta disso tudo, teste de sentar e levantar da cadeira, tá? Marca 30 segundos e, na verdade, tem duas variações, né? 30 segundos pede para fazer o máximo dentro desse tempo, ou quanto tempo o idoso leva para fazer 5 repetições, tá? Parte da posição sentada, levanta, desce, levanta, desce. Completou 5, para o tempo e registra, e nas próximas vai baseando nesse primeiro resultado. O Guilherme Ribeiro, ele perguntou, os idosos precisam de aparelhos diferentes ou eles podem usar os aparelhos convencionais da academia? Pode usar, não tem problema. Adequando as necessidades e a individualidade desse indivíduo, não tem problema nenhum, e é o mais indicado, é o que a gente faz mesmo na prática. Obrigado, Márcio. Por enquanto foram essas, professor. Vamos lá, pessoal, mais alguns minutos aí. Quem quiser fazer uma pergunta aí por áudio também, não sei se pode, mas... Pode sim, abrir o áudio, não tem problema não. Espero que todos tenham gostado, que tenham... Lógico que não vai aprender, né, num dia só, né? Mas foram as informações básicas, a Bianca pediu para eu ser bem sucinto nas informações, mas... Perdão. Eu acho que vocês devem estudar mais o processo de envelhecimento, que é muito interessante, eu gosto muito. Mas, assim, espero que todos tenham entendido aí também. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido em alguns pontos, mas pode me mandar mensagem depois também. Mas vamos aproveitar aí, pessoal. Aí, 7 minutos, mais ou menos, 6 minutos. O Jesus, ele perguntou, além de exercício de cadeira, qual mais você indica para idosos acima de 50 anos? De cadeira, será que foi esse de sentar e levantar? Bom, assim, na falta de uma academia, por exemplo, né, pode fazer exercício apoiado na parede, se for um idoso que não tem força nenhuma. Faz exercício, uma flexão apoiada na parede, por exemplo. Subir degrau, treinamento de potência, pessoal, treinamento de potência. O idoso pede para ele subir de maneira unilateral, né? Uma perna primeiro, depois a outra, para ele apoiar, faz o apoio na parede, apoiado num degrau, fala para subir rápido, faz ali 3 repetições numa perna, 3 repetições na outra, faz isso cedo, faz isso à tarde, repete no outro dia. Isso é interessante, isso é funcional, isso é muito bom.
Então, assim, é uma alternativa. Mas, assim, aí, dentro de cada rotina, por exemplo, exercício em casa, o que a gente vai pedir? Depende do que cada um tem para oferecer para praticar o treinamento. Então, não é uma coisa tão simples, né? Na academia, a gente já consegue direcionar mais, né? Então, aí teria que analisar com calma essas questões para prescrever o treinamento na falta das máquinas, dos aparelhos. Mas pode pegar saco de feijão, de arroz, fazer levantamento, são opções, né? Mas tem que ter orientação também. A Grace Kelly... Desculpa, pode falar. Posso falar? Ô, Pode. Antônio, é o professor Hugo, tudo jóia? Bom, meu querido. Antônio, comenta com o pessoal o seu ponto de vista por conta da publicação que foi apresentada com relação à periodização, falando do volume, da intensidade, da importância dos estabelecimentos que hoje oferecem a prática do exercício físico, construírem um planejamento e estruturação conforme o nível de condicionamento em que esse indivíduo se apresenta no momento em que ele ingressa à prática dessa atividade. Com relação a um indivíduo que tem características de iniciante, né, o intermediário que já apresenta um lastro dentro da prática do exercício, o aluno idoso mesmo, avançado, né, qual é o norte que os professores que estão assistindo a palestra, o que eles devem fazer pensando com relação a esse planejamento, porque a gente sabe que a melhor proposta de treinamento não é o empírico de hoje, isso aí foi há 100 anos atrás, quando a gente começou as propostas de treinamento desportivo, né, que a gente achava as coisas, hoje a gente sabe as coisas, então, na verdade, a gente precisa estruturar melhor isso, né, a gente vê que existe uma carência, e pelo próprio profissional, e, na verdade, os professores que estão dentro dos ambientes de academia, por exemplo, né, ou do boxe, ou do funcional, eles simplesmente selecionam o exercício, eles não constroem uma proposta planejada, e sim, eles jogam ao ar exercício, então virou um cardápio de atividade, e na verdade você precisa ter embasamento para saber então construir isso e fazer um planejamento de qualidade. Uhum. Ótima pergunta, meu querido. E assim, o que eu mais me preocupo com o idoso é ele estar à vontade no treinamento, ele está sem dor, sem estresse, se ele está curtindo. Então, assim, não existe exercício proibido, né? Existe um exercício que vai ser adaptado para aquele indivíduo em si. Então, se um indivíduo, o idoso X, ele se dá bem no agachamento, talvez o indivíduo Y ele não possa ser direcionado para o mesmo exercício. Então, assim, a gente tem que parar de formar receita de bolo e falar assim, não, estou aplicando essa programação para aquele idoso, aquele outro que entrou agora vai fazer daquele jeito. Então, a gente tem que ter em mente o planejamento, conhecer proximamente aquele idoso, né? E, assim, começar, igual eu falei, dose e resposta, começar com o mínimo. Se você não tem segurança, né, para aplicar o treinamento inicialmente, começa com uma série. As recomendações são de 2 a 3 séries, né? Mas nada me impede de eu trabalhar uma no início e conseguir progredir dali 6 meses para 4 séries por exercício, né? Nada impede de eu conseguir trabalhar mais de 12 repetições ou menos de 6 repetições. Então, assim, o planejamento, a gente tem que ter o parâmetro. O parâmetro foi isso que eu apresentei aqui. Mas a gente tem que conhecer de perto, principalmente, o idoso, saber a rotina dele, saber a doença, saber o medicamento, né? Ele tem uma osteoartrite de joelho, dor constante. Chegou agora no inverno, a dor piora, a dor tá demais. Eu vou deixar ele fazer exercício que causa desconforto nele, eu vou colocar mais carga para ele sentir mais dor. Talvez durante o exercício ele não vai sentir dor, mas eu tenho que pensar depois, porque o corpo está quente na hora, ele não vai sentir nada, ele vai estar ali fazendo, né? Às vezes nem está tão forte o estímulo em termos de esforço, mas aí chega depois o cara não levanta da cama. E eu já vi pessoas assim.
Então, é melhor dar um estímulo. Aí entra naquela questão da análise dos menos 70% de carga. Vai ter um dado momento que eu vou ter que tirar a carga desse idoso, até para ele conseguir recuperar as reservas energéticas dele, tirar o estresse articular, tirar o estresse muscular, para num próximo estímulo mais forte ele estar descansado, ele estar recuperado, ele estar motivado para mudar, porque a mudança ela entra na motivação, e jamais obrigar o idoso a fazer uma coisa que ele não quer. Jamais. Caminha na esteira. Ele não quer caminhar na esteira. Ele sente dor, ele sente tontura. Então, assim, planeja, gente. Não. No dia, segunda, quarta e sexta, ele vai fazer musculação durante 30 minutos, 40 minutos, trabalhando com os exercícios principais, né? Os grandes grupamentos, exercício para abdômen, exercício para lombar, né? Exercício para coxa, para as panturrilhas. Vai fazer um pouquinho de aeróbico? Vai. No final de cada exercício, ele vai fazer uma série de 6 repetições, 3 repetições, não sei, de potência. Uma série final de cada exercício de 3 repetições de potência ou 6 repetições. Mas, assim, é muito individual. Mas a questão do planejamento, a gente focar na organização, sentar um dia, anotar, né? De tal semana a tal semana a gente vai trabalhar com carga tal, com a contagem tal, né? De tanto a tanto, tantos exercícios, e ele vai descansar 48 horas após essa sessão para repetir. Beleza. Ele pode fazer isso? A rotina dele permite? Beleza, manda bala. Depois de tantas semanas, entra uma outra programação. Então, é sentar, estudar o caso do idoso, estudar os protocolos, estudar os posicionamentos. Eu sei que não é muito fácil, não é de muita rotina, estudante está lendo artigo, né? Mas pega um livro base bom, tem muito livro bom de prescrição de treinamento. Então, meu amigo, eu não sei se eu respondi assim, né? Se era isso também que você estava... Antônio, show. Na verdade, é mais para ilustrar mesmo para os colegas também, né? Eu sei que tem muita gente ainda que está aí na graduação, né? A gente está caminhando junto, nós somos parceiros, na verdade, né? Tá todo mundo na mesma caminhada, na mesma luta. E eu sempre comento nas apresentações, e eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, logo no início das atividades que a gente proporciona, com relação ao volume desse treinamento quando o aluno ingressa a uma proposta de atividade, né? E as respostas que nós temos dos nossos colegas professores são sempre volumes exagerados, né? Eles não recordam da base da fisiologia, por exemplo, que é uma área que você domina muito, sobre questões de adaptação. Ele não tem essa consciência com relação à execução de movimento. Então, até o aumento do nível de força inicial é decorrente à adaptação neural. Ele não tem dados hipertróficos, né? Pelo menos até que a gente vê aí de 4 a 8 semanas, aí depende de indivíduo para indivíduo, né? Então, eu sempre falo para eles, o volume, ele é baixo, né? Não quer dizer que não gere estresse, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E um outro detalhe que eu achei muito bacana do artigo que você apresentou é ele deixar bem transparente a questão do aumento do volume antes do aumento da intensidade, que também é uma situação que, na maioria das vezes, os professores, quando o aluno levanta a hipótese que aquela sobrecarga ela está baixa, ele aumenta esse peso, né? Ele não constrói outras propostas, porque diante da periodização que a gente conhece, né, o volume, na verdade, ele é a variável que inicialmente você tem que fazer as alterações. A carga não é o principal, porque o volume no final da história vai fazer com que essa carga realmente ele aumente. E com margem de segurança, né? Sim. Com certeza, é isso mesmo. Então, assim, começar do básico, começar do mínimo, não tem necessidade de altos volumes, altas cargas. O indivíduo ele tem que se adequar inicialmente a um programa natural, normal, bem tranquilo, para ele aderir.
para ele continuar, né? E depois a própria necessidade fisiológica, né, de estar progredindo, ela vai surgir, e aí entra naquela questão da continuidade, onde eu apresentei. Eu vi que a Valéria entrou aí. Valéria, você está aí ainda? Você chegou no final, né? Valeu, meu amigo. Bianca, beleza? Beleza, tem mais umas perguntinhas aí, acho que dá para responder. Da Grace, você já respondeu? Idoso com tendinite, artrite, artrose. Não. Ainda não, Bianca. E várias outras complicações do tipo. O treino tem alguma restrição? Solucionar essa aí. Então, é bom a gente pegar referências específicas, mas a gente tem que tomar cuidado com a dor durante e depois. E o descanso, né? Se eu gero muito estresse, eu tenho que dar um descanso maior para aquele idoso poder voltar na academia alguns dias depois, né? Mas durante é muito importante. A artrose, por exemplo, um estado que já tem alto desgaste, né, da cartilagem, isso aí gera dor, uma dor tremenda, e agora também com mudança de temperatura, então tem que tomar muito cuidado, tirar o idoso dos exercícios que causam dor. Ele não deve deixar de fazer. Se ele só pode fazer um agachamento, por exemplo, levantando e sentando numa cadeira, deixa ele fazer até que a situação dele melhore, né? Mas são situações especiais que a gente tem que analisar com cuidado. Eu acredito até que tenham protocolos específicos para esse tipo de coisa. Show de bola. E a última aqui do Simão. Em relação à sarcopenia, qual sofre mais então, já que a quantidade de massa muscular é diferente, homens ou mulheres? Boa pergunta. Não tem números para passar. Posso buscar, a gente pode conseguir. Eu não sei o pessoal que trabalha aí, tem alguém aí da Unifal que está participando, que tem algum número. Pessoal, tinha um pessoal da Unip lá de São Paulo que ia participar aqui também, eu não sei. Mas, ô Simão, desculpa, eu não tenho como te falar isso, que eu não sei. Se eu falar qualquer coisa para você aqui, eu vou tá errado, tá? Então, em termos de homem e mulher, qual que acomete mais? Normalmente, parece que mulher perde mais, né, massa muscular, mas a gente tem que pensar na perda de força primeiro, né? Então, vai depender muito da idade da mulher, né? Se for uma mulher mais jovem, pensar no estado de ciclo menstrual, né? Uma série de coisas. Então, você me desculpa, mas essa aí vai passar. Beleza, Simão, obrigado. Beleza, então. Beleza? Ô, Antônio, vou abrir a câmera aqui. Valeu, muitíssimo Simão. Obrigada. Obrigada a todo mundo aí pelas participações, gente. Ótima palestra, excelente assunto. Eu acho que o público idoso é um público fiel e é um público que nos trata com muito carinho, né? Eu vejo muito isso. Todos os profissionais que trabalham com este público gostam de trabalhar com este público, porque é um público que não te deixa na mão, é um público que precisa, né? E é um público muito carente também, né? E aí a gente acaba que vira família, né, Antônio? Com certeza, é bom demais trabalhar com idoso, a gente aprende muito, eles estão sempre ensinando, né? Querendo dar uns pitacos na vida da gente, vai falar para a gente casar, né? Mas assim, é muito legal, eu gosto demais, já trabalhei muito com idosos, né, na atuação mesmo, mas gosto muito da parte, né, dessa questão da fisiologia, da prescrição. Então, assim, para outras oportunidades, né, pode me chamar também, pode me chamar para esclarecer dúvidas, eu sou um cara muito acessível, assim, para responder, geralmente eu respondo rápido, então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, desculpa a correria aí, eu queria ter falado mais coisas, tem muita coisa para ser falado, para ser entendido, mas foi uma oportunidade, assim, eu estou muito satisfeito de poder colaborar e de estar com você aí, né, obrigado para o Wanderson também pela oportunidade, a Valéria está aí, um beijo para vocês. Professor Wagner, não sei se está aí ainda. Então, obrigado a todo mundo. Foi muito bacana. Parabéns, viu? Ótima palestra. Parabéns mesmo. Beijão, Valéria.
pessoal perguntou aí se a palestra fica gravada, e a Thaís já colocou um link, ó, a palestra vai ficar gravada nesse link aí, depois eu encaminho para você também. Obrigada por todo mundo que participou. A nossa semana do EAD continua, viu, gente? Nós temos atividades aí até amanhã. Daqui a pouco, às 5 horas, temos recreação comigo, então vem brincar comigo. Um beijo a todos vocês. Antônio, muito obrigada mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Um abraço em todos. Valeu. Um abraço.